Um missionário na África tinha um gerador para sua igreja. Quando os irmãos das aldeias ao redor chegaram para ouvir a palavra, ficaram maravilhados quando no fim do dia escurecesse e o missionário acendeu uma lâmpada que estava pendurada do teto da pequena igreja. Um dos irmãos gostou tanto que ele pediu uma lâmpada emprestada. Alguns dias depois, quando o missionário foi visitar a aldeia daquele irmão, ele se surpreendeu ao ver a lâmpada pendurada da casa do irmão por um barbante. O irmão não sabia que era necessário ter energia para que aquela lâmpada pudesse acender. Ele não sabia o que nós sabemos, que uma lâmpada sem eletricidade jamais pode funcionar. Em João capítulo 15, Jesus nos ensina sobre nossa fonte de energia, a fonte da vida verdadeira. Jesus usa o exemplo da videira e os ramos. Um ramo que não está ligado ao tronco jamais pode produzir fruto, pois na realidade este ramo já está morto. Jesus começou assim, em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Para ter vida e para produzir fruto, só tem um jeito. Nós temos que permanecer em Cristo. Em João capítulo 15, do 1 ao 11, eu contei, e a palavra permanecer aparece 12 vezes. Sem dúvida, esta é a ideia principal. Todos que desejam ter vida, todos que desejam produzir fruto, precisam ficar ligados com Cristo, permanecer em Cristo. É interessante que antes de prosseguir com a ideia de permanecer ligado a Cristo, Jesus nos diz que o ramo que não dá fruto é cortado fora, e que o ramo que dá fruto será podado, para que dê mais fruto ainda. Pode parecer estranho para quem não conhece, mas a árvore podada produz mais fruto. Jesus nos alertou que neste mundo todos nós passaremos por tribulações. Na carta de Tiago está escrito que nós devemos encarar as aflições, as provações como amigos, pois quando a nossa fé vence essas provações, ela produz perseverança, e a perseverança nos leva à maturidade. Em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga. Não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama, castiga quem lhe aceita como filho. Quando nós somos corrigidos, isto no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que forem corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. A palavra de Deus nos diz que na hora ninguém gosta de ser disciplinado, mas que os resultados podem ser muito bons. Desde que as dificuldades servem para meu crescimento e para que eu possa produzir mais fruto, eu devo encarar essas provações como amigos. Ser podado pode doer, mas quando serve para nos transformar na imagem de Cristo, sempre vale a pena. Nosso Pai é o agricultor e Ele nos ama e nos trata como filhos. Quando Ele nos poda, é para que nós possamos produzir mais fruto para a sua honra e a sua glória. E lembre-se, quando estamos sendo podados, é sinal que o Pai está pertinho de nós. Se tudo isto acontece para que você e eu possamos dar fruto, então, o que significa isto, dar fruto? Alguns pensam que dar fruto é obedecer. Em João capítulo 14, 15, Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E em João capítulo 15, 10, Jesus disse que aquele que ama, guarda os mandamentos do Pai. Outras pessoas pensam que dar fruto é reproduzir, ganhar almas para Jesus. Sem dúvida, todo discípulo de Jesus deve
anunciar a palavra a outras pessoas. Todos os seres vivos têm uma maneira de se multiplicar, e no reino de Deus não é diferente. Dar fruto também pode estar ligado ao fruto do Espírito. Todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus vai ser transformado pelo Espírito e vai produzir fruto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, dedicação, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Eu creio que Jesus está pensando sobre tudo isto quando ele diz que o discípulo que permanece nele há de produzir muito fruto. O tronco e os galhos têm o mesmo DNA e por isso existe uma continuidade. Quando nós estamos ligados com o Senhor, é claro e evidente que seremos parecidos com Ele. Se o amor está no DNA de Deus, o amor também fará parte da minha vida e da sua vida. Como uma lâmpada não pode acender sem energia elétrica, assim também nós precisamos da ajuda do Senhor para produzirmos fruto neste mundo. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu posso me achar o máximo, mas a realidade é que eu dependo do Senhor. Muitas vezes, quando eu ou você falhamos, é porque nós estamos tentando resolver tudo sozinho, por nosso próprio mérito, por nosso próprio esforço, com nossa própria inteligência. O segredo está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Quando você olha para a sua vida, o que você vê? Você está produzindo muito fruto, pouco fruto ou fruto nenhum? Jesus disse que quem permanece nele dará muito fruto. E nosso Jesus é muito verdadeiro e muito honesto. E aqui fala com muita franqueza. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Como sempre, a escolha é nossa. Jesus deseja muitos filhos e muitos seguidores, muitos que permanecem nele. Jesus trouxe a salvação, Jesus deixou a porta aberta para todos nós. Eu acho muito interessante que esta passagem, onde diz que nós somos totalmente dependentes do Senhor, e que sem Ele nada podemos fazer, também exige um esforço nosso. Você reparou o que cabe a mim e o que cabe a você? Tem a ver com aquela palavra que aparece no texto pelo menos 12 vezes. No 15:4, o verbo está no imperativo. Permaneçam. É um mandamento, é uma ordem. Permanecer exige um esforço da nossa parte. Aqui Jesus não manda dar fruto. Jesus manda permanecer. Pois Jesus sabe que quem permanece ligado a Ele, automaticamente vai produzir muito fruto. Sem dúvida, o primeiro passo para permanecer é querer, desejar, almejar. Agora eu gostaria de ler um texto do inglês, Thomas Watson, que falou sobre testes de amor em 1660. O primeiro teste, ele diz, é meditação. A primeira prova do amor é a meditação da mente em Deus. Aquele que está apaixonado tem sempre os seus pensamentos voltados para o objeto de seu amor. Aquele que ama a Deus é levado à contemplação de Deus. Quando acordo, ainda estou contigo, de Salmo 139, versículo 18.
Os pensamentos são como viajantes na mente. Os pensamentos de Davi seguiam a estrada celestial. Ainda estou contigo. Deus é o tesouro. E onde está o tesouro? Aí está o coração. Assim nós podemos testar o nosso amor a Deus. Em que se concentram os nossos pensamentos? Podemos nós dizer que ficamos felizes da vida quando pensamos em Deus? Contemplamos Cristo e a sua glória? Quão distantes estão de serem amantes de Deus aqueles que raramente pensam em Deus? O homem mau pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Salmo 10, versículo 4. O pecador empurra Deus para fora dos seus pensamentos. Ele nunca pensa em Deus, senão com horror. Assim como o prisioneiro, quando pensa acerca do juiz. Segundo lugar, comunhão. A próxima prova do amor é o desejo pela comunhão. O amor deseja familiaridade e relacionamento. A minha alma suspira, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, versículo 2. Davi, ao ser impedido de estar na casa de Deus, suspira por Deus. E, em um surto santo de desejo, clama pelo Deus vivo. Duas pessoas que se amam estão constantemente conversando, uma pessoa com a outra. Se nós amamos a Deus, nós prezamos por suas ordenanças, porque ali nós nos encontramos com Deus. Ele fala conosco em sua palavra, e nós falamos com ele em oração. Assim, examinamos o nosso amor a Deus. Desejamos nós a intimidade da comunhão com Deus. Duas pessoas que se amam não podem estar muito distantes um do outro. Assim também o amor a Deus é dotado de uma afeição santa. Aqueles que amam o Senhor não conseguem ficar longe do Senhor. Eles podem suportar a falta de qualquer coisa, exceto a presença de Deus. Eles podem viver sem saúde, sem amigos. Eles podem estar felizes sem uma mesa farta. Mas eles não podem estar felizes sem Deus. Salmo 143, versículo 7 diz: Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Em terceiro lugar, a palavra é tristeza. Outro fruto do amor é tristeza. Onde há amor a Deus, há um lamentar-se pelos nossos pecados cometidos contra Deus. Um filho que ama seu pai não pode, senão chorar quando ofende o pai. O coração que arde em amor derrama-se em lágrimas. Como eu poderia abusar do amor de um Salvador tão precioso? Não sofreu o bastante o meu Senhor, meu Salvador, sobre a cruz, para que eu o faça sofrer hoje outra vez? Devo dar-lhe mais fel e vinagre para beber? Quão desleal e insincero nós somos às vezes. O quanto tenho entristecido seu espírito, negligenciado seus mandamentos, desprezando seu sangue. Então, Pedro saiu dali, chorou amargamente. Mateus 26, 75. Quando Pedro pensou em como Cristo o amava, lembrou que ele havia negado a Cristo depois de ter recebido dele tão notável amor. Isso partiu seu coração de tristeza e ele chorou amargamente. Assim testemos o nosso amor a Deus, irmãos. Nós choramos as lágrimas da tristeza piedosa. Nós lamentamos a nossa dureza contra Deus, nosso abuso da sua misericórdia, o fato de não multiplicarmos os nossos talentos. Quão distantes estão de amor a Deus aqueles que pecam diariamente, sem que isso mova seus corações. Eles possuem um mar de pecados e sequer uma gota de tristeza.
Esses tais estão distantes do amor de Deus. Acaso ama a seu amigo, aquele que gosta de causar-lhe dano? Então, irmãos, tudo começa com este querer, com este amor que nos leva a buscar, continuar e permanecer. Daí nós precisamos de um plano de como nós vamos permanecer em Cristo. Já que Jesus é nosso mestre, vamos obedecer tudo que Jesus ensina. Como estagiários de Jesus, às vezes nós vamos falhar, mas quando falhamos, precisamos aprender com nossos erros, ir em frente, tentando acertar cada vez mais com a ajuda do Senhor. É claro que para viver assim, vamos precisar da ajuda de outros irmãos, um irmão ajudando outro irmão. Eu vou confessar meus pecados a meu irmão, ver como ele consegue vencer as tentações. Vamos orar juntos, incentivar uns aos outros, pois nosso desejo é crescer mais e mais. Permanecer em Cristo é ter em nossa mente e nossos pensamentos, ficar sempre centrado em Cristo. Para isso, nós precisamos meditar na palavra, memorizar a palavra do Senhor. Passagens como esta passagem, 2 Pedro capítulo 1, são de muito proveito. Vou ler agora, 2 Pedro capítulo 1, do 5 ao 11. Por isso mesmo empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para permanecer em Cristo, eu e você precisamos mudar nossas prioridades. Jesus é muito mais importante do que o jogo, do que a novela, do que a festa, do que tudo. Quando eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, daí seguir a Cristo não é pesado, é um prazer. Quando estou ligado a Cristo, o fruto virá automaticamente, pois é Cristo que vive em mim. Qual será o resultado? Jesus falou em João capítulo 15. Vou ler do 8 ao 11 agora. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu amo vocês. Permaneçam no meu amor. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Eu estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.